O Em Ponto está de volta e a gente segue acompanhando o estado de saúde do presidente Lula, que foi submetido a uma cirurgia ontem à noite aqui em São Paulo. Vamos então voltar para a porta do hospital com a Paula Araújo, que tem mais informações. Bom dia mais uma vez você, Paula. Oi, Nilson, Mônica, tudo bem? Bom dia a todos aqui do Em Ponto. Olha, a gente está aqui na porta do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na região central, onde o presidente Lula segue internado. A última informação oficial que a gente tem do boletim médico, que foi divulgado às 4 horas da madrugada, é a de que o presidente está bem na UTI e sendo monitorado. Inclusive, só para a gente explicar rapidamente aqui novamente o que aconteceu, né? Ontem, por volta de 9 horas da noite, o presidente Lula, que tem 79 anos, começou a sentir fortes dores de cabeça. Ele então foi até o hospital, passou por exames, fez um exame de ressonância magnética que apontou que ele estava com uma hemorragia intracraniana. Por isso, então, ele foi transferido às pressas aqui para o hospital na região central de São Paulo. Inclusive, a gente tem imagens que mostram a chegada de toda a equipe da presidência, isso por volta de 1 hora da madrugada. O presidente passou, então, por uma cirurgia e a gente tem imagens agora do boletim médico, o último boletim médico que foi divulgado, que consta a seguinte informação, que o presidente Lula foi submetido a craniotomia para drenagem de hematoma. A cirurgia transcorreu sem intercorrências. No momento, o presidente encontra-se bem sob monitorização em leito de UTI. O boletim médico atualizado será emitido pela manhã, coletiva de imprensa realizada pela manhã também. O presidente segue sob acompanhamento da equipe médica, sob os cuidados do professor doutor Roberto Calil Filho e da doutora Ana Helena Germoglio. A gente, claro, está aqui acompanhando o tempo todo, tentando atualizações com a assessoria da presidência, com também do Hospital Sírio-Libanês. A informação, portanto, é que às 9 horas da manhã vai ter uma coletiva de imprensa para atualizar o boletim médico e também para conversarmos com os médicos responsáveis. Bom, todo esse boletim e tudo isso aconteceu em decorrência, né, a informação que a gente tem de um acidente doméstico no Palácio da Alvorada. O presidente Lula, no dia 19 de outubro, estava no banheiro cortando as unhas dos pés quando perdeu o equilíbrio, bateu a região da nuca, chegou a levar 5 pontos. Na época, a recomendação médica de que ele não fizesse viagens longas. O presidente chegou, inclusive, a não ir para uma viagem à Rússia para participar da cúpula dos BRICS, participou por videoconferência por conta dessa recomendação. E agora, né, ele fez vários outros exames depois e agora esse último exame de ontem mostrou essa hemorragia no crânio. O presidente Lula passou, portanto, por uma cirurgia, está bem na UTI, sendo monitorado, e qualquer novidade eu volto para chamar vocês. Muito obrigada, Paula. Para a gente entender melhor o quadro de saúde do presidente Lula, vamos conversar agora com o neurocirurgião Guilherme Lepski, que também é diretor do Instituto de Neurocirurgia de São Paulo. Muito bom dia, doutor. Muito bem-vindo aqui ao nosso Em Ponto. O presidente Lula saiu por volta de 11 horas da noite em Brasília. Às 4 horas da manhã já viu uma nota dizendo foi tudo bem, já está em recuperação, já está na UTI, com tudo, deu tudo certo. Portanto, eu pergunto, isso dá para a gente concluir que não foi uma cirurgia de grande complexidade, que não houve nenhuma grande intercorrência? Me parece que é um prazo bastante justo e bom para a gente avaliar essa cirurgia. Ou não? Ou o senhor acha que pode ter sido mais complexo do que isso? Bom dia, Mônica. Bom dia, Nilson. Muito bom dia, assinantes da Globo News. Mônica, veja, na nossa especialidade tudo é feito com muita pressa, né? Acho que o tempo está adequado, as equipes reagiram de maneira que deve ser feito mesmo, né? Não tem muito que a gente bobear nessa situação, porque quando o doente começa a ter dor de cabeça ou sintomas neurológicos de qualquer ordem, esses sintomas são por um aumento da pressão dentro da cabeça. Então, a gente tem que aliviar essa situação o quanto antes, né? Fazer os exames diagnósticos necessários e já intervir rapidamente. Então, foi o que foi feito, né? A situação que afetou o presidente, a gente conhece como hematoma subdural crônico. O nome já diz tudo, né? Ele é crônico, ele demora para aparecer e tem chance de voltar. Então, como é isso? A pessoa na faixa etária do presidente, né? Isso em geral aparece após os 65 anos, não exclusivamente, tive doente até criancinha que já foi operada disso, né? Mas em geral acomete pessoas acima de 65 anos, onde o volume cerebral é um pouquinho menor do que a pessoa mais jovem, e algumas veiazinhas em ponte
que drenam o sangue do cérebro para a superfície do crânio acabam se rompendo com pequenos chacoalhares de cabeça, pequenos traumatismos. Às vezes a pessoa nem lembra de um traumatismo. No caso do presidente, a gente acompanhou pela mídia que teve a queda no banheiro, mas muitas vezes a pessoa nem se lembra do traumatismo. Não é um traumatismo de grande monta, geralmente é alguma coisa pequena. E isso leva a um sangramento venoso, né, que pode aumentar, ele encapsula, ele ressangra, pode aumentar muito tempo depois do ocorrido. Então, aqui no caso, né, são muitas semanas que se passaram, 19 de outubro ele caiu e agora que veio se manifestar o problema. É um problema que é muito prevalente, viu? A gente acredita na população brasileira, onde, segundo o último IBGE, 10% da população tem mais de 60 anos, a gente calcula e estima que isso afete 30 a 120 mil brasileiros por ano, né? Para o desespero dos estudiosos da Previdência Social, que a nossa população fica cada vez mais velha. Então, é um problema comum, né? Agora, doutor, queria perguntar duas questões. Primeiro, então, quando é justificada essa cirurgia, né, a necessidade da cirurgia diante desse coágulo? E segunda questão é do processo de recuperação, né? Pós-cirurgia, quanto tempo o presidente muito provavelmente deve seguir internado? Como é esse processo de recuperação? Nilson, o sintoma depende do volume, né, do hematoma e da localização. Geralmente ele é extenso, geralmente ele pega um lado inteiro da cabeça, ou a esquerda ou a direita. Quando ele afeta o nosso hemisfério dominante, a gente diz dominante para a linguagem, a pessoa começa a ter problema para falar. Então, arrasta a voz, as palavras não vêm à cabeça e assim por diante. Quando acontece no lado não dominante para a linguagem, que geralmente é o lado direito, a pessoa pode ter desorientação temporoespacial, pode ter... Então, o sintoma depende da localização e do tamanho. Quando aumenta a pressão dentro da cabeça, vem dor de cabeça, né? Dor de cabeça. É comum a pessoa ter tontura, ter alguma lentidão de raciocínio, algum problema de memória, são sintomas muito comuns na situação. E aí, havendo sintoma neurológico, a gente tende a tratar, obviamente, com uma boa perspectiva de remissão dos sintomas. A recuperação vai depender de alguns fatores, né? Então, como foi a drenagem, conseguiu tirar todo o sangue ou não, entrou ar dentro da cavidade craniana. Então, precisa ser acompanhado o quadro dele bem proximamente, nas próximas horas e dias, para se ter estimativa dessa velocidade de recuperação, né? E, em geral, a gente fica internado alguns dias, né? Podendo até passar de uma semana em algumas situações. Vai depender de fatores intrínsecos dele e predisposições, outras doenças associadas, etc., mais do que propriamente da cirurgia em si. Na maioria das vezes, como esse hematoma é crônico, ele já está ali com efeito, ele não é um coágulo organizado. Então, a gente consegue drenar por pequenos orifícios ou uma pequena janelinha no osso. A gente lava o espaço embaixo das meninges, entre a meninge e o cérebro, não é? Cuidando-se para que não entre ar na cavidade craniana, e deixa um dreno, a maioria das vezes deixamos um dreno, e a pessoa se recupera bem, né? Mas requer observação. Não é uma situação que você pode mandar para casa depois de um dia mandar para voltar às atividades habituais, né? Doutor, eu vou pedir só um intervalinho aqui para o senhor, porque a gente já tem notícia lá do hospital que o presidente Lula acordou. Portanto, deve receber daqui a pouco as notícias sobre quanto tempo vai ficar internado, que todos nós queremos saber também. Vamos só chamar a Paula e a gente vai voltar a falar com o senhor. Paula Araújo, direto do Sírio-Libanês. Paula. Oi, Mônica. Pois é, como eu falei, desde cedo, desde que a gente recebeu a notícia de que o presidente Lula estaria aqui no Hospital Sírio-Libanês, na região central de São Paulo, teria passado por essa cirurgia. Nós estamos conversando o tempo todo com responsáveis aqui do hospital, com assessores do presidente, né, para tentar entender o estado de saúde dele. Como eu falei, às 9 horas da manhã vai ter um novo boletim médico oficial divulgado, também com a participação dos médicos responsáveis, que devem conversar
e dar todos os detalhes para os jornalistas, mas a informação que chegou para a gente agora é de que o presidente Lula, felizmente, está acordado e consciente. Então, essa é a informação passada por diversas fontes, diversas pessoas que nós estamos conversando ao longo da manhã, mas oficialmente, então, a gente vai ter a informação às 9 horas da manhã, com o novo boletim, com também a conversa com os jornalistas dos médicos responsáveis, né? O presidente, então, ele está acompanhado da equipe médica sob os cuidados do professor doutor Roberto Calil Filho e da doutora Ana Helena Germoglio, presidente, então, que passou por uma cirurgia para drenagem de um hematoma, depois de sentir fortes dores de cabeça na noite de ontem. E a gente está aqui, então, acompanhando de olho, conversando com todas as pessoas responsáveis e, claro, que qualquer nova notícia, eu chamo vocês aqui no Em Ponto. Obrigada, Paula. Então, doutor, pelo menos da dor de cabeça, ele está aliviado, né? Tem outra dorzinha agora, talvez a dorzinha cirúrgica, né? Mas Nesses casos, a recuperação costuma ser rápida, né? Porque é uma coisa que demora muito tempo para se estabelecer. Então, veja, do trauma, 19 de outubro até hoje, né? Teve muito tempo, esse hematoma cresce muito devagarinho, né? Às vezes fica por muitos meses sem que o doente se dê conta de alguns sintomas, tipo lentidão de raciocínio, uma leve tonturinha, uma leve dificuldade de caminhar, né? Então, às vezes, passa muito tempo. Por outro lado, quando você alivia essa pressão, a recuperação também é rápida. É muito diferente da situação do hematoma agudo, que é um trauma de maior monta, um acidente de carro, alguma coisa assim, que a pessoa já entra em coma na hora e tem que ser operado por um acesso grande, né? Uma grande janela craniana, que para drenar um hematoma organizado, coagulado. É bastante diferente. A preocupação aí maior é com, além da recuperação breve, né, do paciente, é também a diminuir a recorrência, porque até 1/5 dos doentes podem vir a ter este problema novamente ao longo do curso da vida, né? Isso vai depender de quê? De, eventualmente, remédios anticoagulantes que tome, né? Aspirina, antiagregante plaquetário, etc., para outras condições médicas, problemas no fígado e assim por diante. Varia com um monte de situações clínicas que, às vezes, se contrapõem aí, né? É isso que eu ia perguntar, exatamente isso, doutor, com relação à recorrência, né? Porque qual é a efetividade dessa drenagem? É uma solução definitiva, não é definitiva? O senhor cita essas preocupações, nessas possibilidades, esses riscos, na verdade, que podem fazer com que volte esse coágulo, por exemplo, excesso de trabalho, de estresse, de carga horária, enfim, nesses 2 meses ali de trabalho intenso na presidência, isso pode ter impactado também, pode impactar para o futuro? Quais são os cuidados? Nilson, o estresse mental não, né? Aliás, o esforço mental é uma coisa muito positiva para a gente envelhecer com saúde e com boa capacidade cognitiva, né? A pessoa deve se manter ativa até quando dá, né? Mas aí o que acontece? Esse hematoma, quando ele se forma, ele, ao longo das semanas, ele acaba formando uma cápsula, ele fica encapsulado, né? Essa cápsulazinha, ela se adere ao cérebro, à superfície cerebral. A história da nossa especialidade, há um tempo atrás, foram feitas tentativas de se retirar essa cápsula para se diminuir essa chance de recorrência, porque a recorrência vem de um novo sangramento dessa cápsula. Mas isso foi um fracasso, porque aumenta muito a manipulação do cérebro, aumenta o risco de epilepsia e assim por diante. Então, isso não se faz mais. O que a gente faz é lavar essa cavidade e tirar um pouquinho dessas membranas para comunicar com os espaços em volta do cérebro, não é? Mas existe a chance de um ressangramento. Quando que o ressangramento pode ocorrer? Quando a pessoa se envolve em novos acidentes, né? Então, a queda queda em casa é das maiores causas de fatalidade na população idosa, é uma situação de saúde muito grave, né? Então, outros acidentes, mesmo que seja de pequena monta. O uso de anticoagulantes, né? Para problemas cardiovasculares, o uso de antiagregantes, aspirinas, clopidogrel e assim por diante. Problemas no fígado que envolvem a perda da coagulação, impacta na coagulação e assim por diante. Então, todos esses fatores podem aumentar essa taxa de recorrência para até 1/5 dos doentes. Então, ele certamente vai ser avisado das coisas que deve prevenir
para que isso seja minimizado, né? Doutor, muito obrigado aqui pelas explicações todas muito didáticas, né? Se o estresse mental é salvaguarda, então o presidente Lula vai ficar bem. Porque no cargo que ele está... Mônica, sempre pensando. No cargo que ele está, não tem um momento de relaxamento mental. Mas a empresa que ele comanda tem 220 milhões de empregados, né? Não é? Mas, e todo mundo precisando de alguma coisa dele. Muito obrigada, doutor Guilherme, pelas informações e ótimo dia para vocês. estar aqui presente. Obrigado. Obrigada, um ótimo dia. Valeu. Tchau.